Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Maria Madalena, né? Hoje são dia 19/2, mais uma semana que se avança e mais uma vez que a gente já vai chegando ao fim do ano, né? Parece não, verdadeiramente o tempo não para. E isso nos impressiona. Não tem muito o que fazer senão viver, né? A nossa irmã, o nosso irmão Emílio já está aí, seja muito bem-vindo. A nossa irmã Munhoz está aí, seja tá aí também, auxilia muita coisa na live, né? Seja muito bem-vinda. A nossa irmã Rejane já está aí também. Dani Doni está aí, seja muito bem-vinda. A Sônia está aí também, seja muito bem-vinda, Sônia. E a gente hoje começa um capítulo novo, né? Hoje a gente começa uma nova página dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Manuel está aí. Manuel está aí, seja muito bem-vindo. O Reis Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo, Rodrigo. E, como eu estava falando, a gente hoje começa mais um capítulo, né? Vamos só deixar estabilizar um pouquinho, e aí a gente já vai aos finalmente, né? Nossa irmã Astrogil chegou, boa noite, seja bem-vindo. E aí, em estabilizando, a gente já começa com a nossa conversa, né? Para a sexta-feira. Gil, seja bem-vindo, Gilca. Saudades de ver você aqui na casa, saudades mesmo. A gente vai passando o tempo e com mais ele passa, mais a gente vai sentindo saudade daquela interação que a gente tinha com as pessoas, né? A interação do hoje, a interação do braço, a interação daquela conversinha, né, Rosana? Daquela conversinha pré-sessão, aquela conversinha que vem ali margeando, né? A gente bota as coisas em dia e vai conhecendo o outro muito aos poucos, né? Então, a cada quarta, sexta, a cada segunda, você vai conhecendo um pouco mais do outro, né? Seja bem-vinda, Marta, seja bem-vindo, Ézio. Opa, botei, tirei, né? Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar aqui hoje, antes de abrir o capítulo, antes de tudo, eu vou começar com uma perguntinha, né? E se vocês puderem me responder, eu agradeço imensamente, né? O que você entende por ser um ser perfeito, né? Então, eu vou esperar aí pelo menos duas respostas e aí a gente segue um pouco mais. Qual é o teu entendimento por ser perfeito, né? Um ser perfeito? O João Bosco já chegou lá de Caxias, seja muito bem-vindo, João. Você já é um irmãozão e já é da casa. Não tenha dúvidas que quando você não aparece, a gente, opa, o que que houve com o João? Onde é que está o João? E a gente aqui, muito eu e nós, a gente trabalha junto, a gente faz muitas chamadas. Pô, cadê o fulano? Apareceu? Cadê o ciclano? Não veio mais. A gente marca em cima. E a pergunta, antes da conversa fraterna, antes da explanação, é essa: o que você entende por ser um ser perfeito? Vamos, Rejane, ajuda a gente. Marta, ajuda a gente. Por favor, Márcia Cristina já chegou, seja bem-vinda, Márcia. E já tem aí uma perguntinha para você, né? O que você entende por ser um ser perfeito? Essa é a pergunta que abre a nossa noite. Eu volto a ela daqui a mais um pouco, né? A Rejane já nos deu uma resposta e eu volto às respostas daqui a pouco. Mas quem puder ir respondendo, eu vou agradecer imensamente. A Márcia está aí, saudade, Márcia, saudade mesmo. Um abraço na Rosane.
né, e a todos aí do lar, que esteja tudo em harmonia e caminhando para o nosso crescimento. Né? Diz para ela que mandei um abraço forte. A Márcia também já nos deixou uma resposta, eu estou lendo, mas estou acusando o recebimento, né? O Ézio também já nos deixou uma resposta, eu agradeço imensamente e convido a outros a colaborar com essa pergunta. O que você entende por ser um ser perfeito? O que você entende por isso? Eu tinha que ter aberto mais uma janela aqui e não abrir. Deixa eu aproveitar para abrir. A realidade não era nenhuma, era duas. Às vezes a gente fica aqui um tempo ocioso achando que fez tudo e não fez. É impressionante. A gente olha e diz, eu acabei, já fiz tudo, não fez nada. Mas a gente abre aqui, deixa aqui à disposição. Tem uma outra também, mas a outra eu posso abrir depois para uma janela grande aqui. Então, o Ézio deixou lá a resposta dele. A gente segue, então, agradecendo a todos que responderam. Vou repetir a pergunta mais à frente. E a gente segue com a nossa prece inicial, né? Ó bom Deus, Mestre Jesus, ó espiritualidade amiga, obrigado por mais esta semana, obrigado por mais esta oportunidade de troca e relacionamento. Obrigado pela possibilidade de crescimento através dos ensinamentos do nosso irmão mais velho, Jesus, e de todos aqueles que vieram antes ou depois dele para nos auxiliar. Os espíritos mais adiantados possam seguir nos orientando, nos abraçando e nos trazendo sempre as oportunidades de nos mantermos. A Maria Madalena, tu que nos acolhe em tua casa e nos possibilita encontrar um pouco mais a tua seara. Obrigado. Obrigado, mestre Bezerra. Obrigado, Eurípides Bassim, Lázaro Conceição. Obrigado, irmão José, Rosário, Cário. E todos aqueles que dedicam o seu tempo com determinação, perseverança e sem cansaço por nós que somos menores, mais atrasados, que precisamos nos adiantar. Que assim seja. Graças, graças, graças. Então, a nossa irmã Márcia já respondeu também. E o que temos para hoje é a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, abertura do capítulo 17, Sedes Perfeito, um capítulo que eu gosto tanto, porque é um capítulo que nos possibilita alcançar um entendimento muito satisfatório acerca de nós mesmos, né? Estou enrolando aqui porque eu estou tentando abrir e não estou conseguindo. Está na cara que eu estou enrolando a Rosana aqui. Não, está tranquilo. Hoje o tempo está muito tranquilo. Então, a gente tem aqui o... Opa, cara, está difícil mesmo abrir. Então, a gente tem aqui o Evangelho. Deixa eu até ver se eu compartilhei mesmo. Compartilhei. Então, a gente tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o nosso trabalho de sexta-feira. Lembrando que na segunda a gente tem prece coletiva com a nossa irmã Giovana. Às quartas a gente tem o Livro dos Espíritos e às sextas a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Na última sexta-feira do mês a gente tem um palestrante convidado. Quarta e sexta revezamos
Astrogildo, Ronaldo e eu, né? E a gente vai ali tocando, cada um dentro do seu pouco conhecimento e da sua muita vontade de compartilhar aquilo que recebemos. Então, no capítulo 17, a gente tem seres perfeitos, né? Lembrando que sempre que Kardec codificou, ele organizou a questão dos espíritos. Então, quando ele traz um capítulo, o título desse capítulo ele vai trazer no seu desdobramento justamente o conjunto que a gente precisa para seguir aquilo que está no título do capítulo. Aqui ele traz para a gente sedes perfeito. E nesse sedes perfeito ele vai trabalhar os itens que nos levam a essa perfeição. Então, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e aí vem, no final, as instruções dos espíritos acerca daquele tema central. Né? Aqui os espíritos trazem para a gente o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, e fecham, então, com cuidar do corpo e do espírito. É um capítulo muito, muito, muito bom. Desde que, como todos os outros, né? Mas esse é o capítulo que está ali mais próximo, muito mais próximo da divindade do que da materialidade, desde que a gente se desarme para, então, receber esse capítulo. Porque se a gente se arma muito, vai achar que tudo é muito divino. Né? Mas se a gente desarma um pouquinho, a gente vai olhar e vai dizer, isso é possível, olha, aquilo é possível. E a gente tem, inicialmente, para hoje, caracteres da perfeição. Vamos entender um pouco mais essa questão dos caracteres da perfeição, já que vem com o item 1 e o item 2? No item 1, ele nos esclarece: amai os vossos inimigos. Aí já começa meio... Como assim? Né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, a gente tem aí, de bate-pronto, né, de cara ali, 3 itens que mexem muito com a gente. Como assim eu vou amar os meus inimigos? Como assim eu vou fazer o bem aos que me odeiam? E como ainda assim eu vou conseguir orar pelos que me perseguem e caluniam? E aí, ele, depois de jogar essa batata quente no nosso colo, ele abre um pouco mais. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? E aí a gente para pensar dizendo, é verdade. Gosto um monte de mamãe e eu não faço esforço nenhum para gostar um monte de mamãe. Gosto um monte de marido, um monte de esposa e até certo ponto eu não preciso fazer esforço para ter esse gostar. Claro que tem um esforço de convivência, isso é outra coisa que a gente traz até um outro momento. Mas, ainda assim, fica muito claro para a gente que, ao amar meu inimigo, ao fazer bem aos que me odeiam e orar pelos que me perseguem e me caluniam, isso vai me trazer uma recompensa. Lembrando sempre que a recompensa maior sou eu ficar em paz comigo mesmo. Porque, muito embora eu trabalhe o tempo todo com o conjunto que me cerca, né, em relação, então eu tenho aqui a catraca da corrente da bicicleta, aí vem a relação, que é a correntezinha, que liga a outra catraca. Então, eu faço isso com todos os meus grupos. Grupo familiar, grupo social, grupo de trabalho, eu vou fazer isso sempre. Mas aqui deixa claro que eu preciso expandir isso, né? E ele continua. Não fazem assim também os publicanos? E a gente, calma, já vamos entender quem são os publicanos, inclusive nos dias de hoje. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? E aí, de novo, a gente acorda um pouco mais, né? Que fazer com isso
mais que os outros? Não vai fazer nada. Você vai estar dentro ali do mais do mesmo, né? Como diriam os mais antigos. Não fazem o mesmo os pagãos? E aí ele fecha com uma ideia muito clara, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está na Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, pegando em 3 versículos, 44, 46 e 48. Então, aqui a gente já leu e já trabalhou um pouco mais. Mas a pergunta que fica agora é: você consegue alcançar essa coisa de amar vosso inimigo? Você consegue alcançar essa coisa de fazer o bem ao que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem? Você já consegue praticar isso? Responde aí para a gente e vamos trabalhar um pouco mais essa questão, porque essa questão, ela, ao mesmo tempo que a gente leva o nosso pensamento para pontos mais complexos, ela é extremamente simples. Eu consigo? Eu não consigo. Estou tentando conseguir, não quero nem saber de um dia conseguir. Já consigo olhar lá longe que existe sim em mim essa possibilidade. Então, bota aí nas questões para a gente conversar um pouco mais à frente, porque sem conversa não tem muita oportunidade para trabalhar esse ponto. Vamos seguir um pouco mais para entender quem eram os publicanos. Aonde está isso, Aderlei? Onde eu vou achar essa história de publicanos? Então, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução 3, que trata de notícias históricas, Kardec nos traz quem eram os publicanos, né? E ele traz lá para a gente, já estou lendo ao contrário, vai. Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas. Ele está falando de antiga Roma. Vamos ler um pouco mais para ver se a gente acha isso nos tempos atuais. Incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do Império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em outras regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exacções, né? Que é um termo jurídico para a atividade de arrecadar ou receber impostos, né? E aí ele continua, e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superentendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Tem aí uma relação com a questão atual, né? Mas vamos mais um pouco. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Né? E hoje, 1850, olha lá. E parece que a gente está falando, inclusive, de hoje, né? Tem muito publicano ainda aí. E aí ele diz lá, disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, né? Com referência às riquezas de Malquilate. Olha que coisa. Isso vai seguir um pouco mais, né? Mas eu resolvi trazer só esse básico do publicano, né? Bem o básico mesmo. E aí a Ana Cláudia chegou, boa noite. A Cris Araújo, eu não tinha dado boa noite, seja bem-vinda. A Janaína chegou também, boa noite, seja bem-vinda. E a Márcia já está respondendo aí a questão que a gente levantou.
Você já consegue alcançar essa questão de amar o inimigo, de orar por alguém que te calunia? Gente, você mora num prédio, você mora numa rua, você mora numa vila, lugares bons para fofoca. E aí na fofoca a gente sempre perde, todos, né? Sempre perdemos um pouco o tom. Aí vai além. O que era para você começar dizendo acredito que, você esquece o acredito que, já diz o que você pensa. E aí vai a calúnia. Isso quando você está fazendo do outro. E quando o outro faz de você? Você está lá e recebe, olha, falaram isso de você. Qual é a vontade? É de ir para cima, a vontade é de fazer acontecer. Mas a pergunta que fica é, você consegue hoje dar uma segurada um pouco nisso, né? Porque ele deixou muito claro aqui para a gente, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Como assim eu vou fazer o bem a alguém que explicitamente me odeia? E aí parece que isso é mais difícil. Porém, mais difícil é fazer o bem para alguém que você acredita que te odeia. Não é uma coisa explícita. A pessoa te evita, você evita a pessoa, tem sempre um disse-me-disse, tem sempre uma ingerência aqui, uma ingerência ali. E aí? Você consegue já pensar em fazer? Não estou dizendo nem fazer. Você consegue já pensar em fazer o bem para essas pessoas? Conversa comigo aqui um pouco para a gente poder voltar a isso depois, né? O Manuel também nos respondeu. E aí vamos um pouco lá. O Emílio também nos respondeu. Obrigado, Emílio. Obrigado, Manuel. Vamos mais um pouco lá. Ó, deixa eu abrir aqui. E aí, Kardec nos traz que oração de São Francisco, Adelê, presta atenção no que você está fazendo. Aí, Kardec nos traz no item 2, olha que interessante. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha que interessante. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Vamos pensar um pouco. Como é que funciona se a gente atinge a perfeição absoluta? O que ocorre aí? Você faz ideia, ô Munhoz? Não faz, né? Gente, a Munhoz, ela fica aqui comigo, só que ela está no joguinho ali, ó. Ela usa 2 celulares e um notebook só para ficar no joguinho. Mentira, gente, está trabalhando duro. Então, como é que funciona? Se eu tenho a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. E aí ele continua, se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Kardec, naquela época, usou o termo inadmissível, a gente hoje já pode usar o termo de impossível, dado a nossa elevação de conhecimento, né? O nosso acesso a mais conhecimento. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que, se esforçassem, pelo alcançar. E a gente, muitas vezes, é falado aqui, o Ronaldo já falou, Astrogildo já falou, que a gente precisa entender que a cada tempo, aquele que vem tenta adaptar a linguagem àquele tempo. Gente, imagina, Jesus, um espírito superior, um governador de planetas, imagina o quanto ele não alcançava e o quanto ele não conseguia concatenar o que estava de ideia nele. Né? A gente já sabe que os espíritos superiores conversam na velocidade do pensamento.
Então, você imagina Jesus ter que condensar isso e se fazer entender para a gente. Ele vai ter que mudar o nível dele todo e aí ele usava esses termos que eram termos mais fáceis da gente entender. Sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Naquela época entenderam muitíssimo bem. Hoje a gente já consegue entender que a gente não vai chegar a esse nível de perfeição, mas que vai se aperfeiçoar muito, 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 muito. E aí ele segue, né? Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance, pelo que se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Isso acontece, inclusive, nas parábolas. Se a gente vai ali nas parábolas, você pode ver que Jesus usa muito a linguagem da época, né? E facilita, gente, facilita para a gente entender. E é por isso que muitas vezes eu trago como exemplos os nossos dia a dia. Porque alcançar o Pai, como é que eu vou entender isso? Então, eu procuro trazer sempre exemplos bem, bem básicos mesmo, que é para a gente tentar entender. Né? E até, inclusive, eu tentar entender. E aí ele segue um pouco mais. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. E é isso que eu estava falando lá no começo, que às vezes complica a gente com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeito, mas, puxa vida, eu sou cheio de imperfeição. Como assim? Como eu vou chegar a ser perfeito? Ou eu ainda estou naquele período de arrogância e eu digo, mas eu sou tão perfeito, eu já cheguei no máximo que eu podia. Como assim esse louco está dizendo aí do outro lado que eu vou ter que ser mais perfeito ainda? Mas não é. Está aqui, ó, no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível, que mais a aproxima da divindade. Em que se consiste essa perfeição? E aí bate com aquela primeira pergunta que a gente fez. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Não vou nem discutir. Vamos um pouco mais adiante. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade. Ah! Chegamos de novo nessa palavrinha que nos persegue. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, quando eu trabalho esses três quesitos, eu primeiro uso o canhão da caridade, porque todas as vezes que eu trabalho a caridade, eu vou praticar todas as outras virtudes. Lembramos aí o nosso irmão Paulo, né, que nos lembra muito bem que fora da caridade não há salvação. Isso é uma pérola, a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender isso, sobretudo, naquela hora que está tudo bem, você passa por aquela pessoa te pede a mesma coisa. Então está tudo bem você dar o que ela pediu, seja cigarro, seja moeda, seja bebida, imagina o que você quiser. Você passa por ela, ela sempre te pede aquilo. Só naquele dia que você está virado, ela te pede, você tem, hoje eu não posso. É nesse dia que você precisa praticar todas as virtudes, né? Até porque quem criou aquele hábito foi também você, não foi só ela. Imagina aquele camarada que brinca com todo mundo o tempo todo, mas no dia que ele está virado, ele não quer brincadeira com ninguém, ele chega a ser grosso. E aí você, nessa hora, tem que se colocar no lugar dele e praticar a caridade. Fulano hoje não está num bom dia. Vamos seguir. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o
o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Complicou. Aderlei, o que ele está dizendo aí para mim é que tudo isso, né, que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, tem princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Sim, senhores, é de se pensar. Pois não? Sim, é de se pensar. Porque a gente precisa trabalhar o entendimento do que é o egoísmo, trabalhar o entendimento do que é o orgulho, para então identificá-los e começar, no cerne, a produzir uma ferramenta dentro de nós que vai, pouco a pouco, acabar com eles. Porque eles são muito mais amplos do que a gente pensa. A gente vai lá, orgulho, é pouco, não sou orgulhoso. E os dicionários, em sua maioria, trazem, inclusive, uma mistura de orgulho com regozijo. Então, no dicionário tem o orgulho positivo e tem o orgulho negativo. É a riqueza do nosso português. Quando o orgulho negativo é aquilo que a gente tem lá, e o orgulho positivo é regozijo. Então, por exemplo, começar a trocar essas palavras, né? Vamos um pouco mais, porque aqui tem história. Levando até... não, eu não li lá o começo, desculpa. Não podendo o amor do próximo. Levando até ao amor dos inimigos. Aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso, quase que eu desliguei tudo aqui. Foi aqui, ó, passei o mãozão aqui. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublimes, lhes disse: sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Gente, eu consegui ser claro nessas duas últimas passagens, porque é complicado o negócio aí. É difícil de entender o negócio. Então eu tenho, de um lado, o meu inimigo, os meus inimigos número 1, egoísmo e orgulho, e do outro lado eu tenho a minha salvação, a caridade. Mas será que eu consigo aplicar essa caridade naqueles 3 pontos que estão lá no começo? Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Será que eu consigo, gente? E aí a pergunta é, eu consegui ser claro? A gente conseguiu entender que tudo vai se resumir a eu praticar a caridade não somente oferecendo recursos materiais, mas igualmente laborando a minha moral para oferecer recursos que me liguem mais à divindade. Recursos que façam de mim uma pessoa melhor. Recursos que vão me levar um pouco mais à frente. A gente consegue entender isso, que vai se resumir, inclusive, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que lindo. Porque vem fazendo um funil. E uma hora a gente vai chegar exatamente na ponta desse funil.
que vai nos colocar na garrafa chamada amor. E que nem cabe numa garrafa, seja ela do tamanho que for. Não cabe num recipiente, é isso que eu quero dizer. Então, é um funil que vai ser muito mais libertador do que aquele que vai nos prender. Mas, para isso, a gente precisa ter esse movimento. A gente precisa ter essa coisa de separar egoísmo, orgulho, caridade. E separar exatamente nesses pontos, deixa eu trazer aqui de novo, que Kardec nos traz aqui no final, né? Cadê? Tá lá, ó. Tá lá. Aqui eu estou na última linha, aí sobe mais uma. Terceira, de baixo para cima. Né? Quarta, de baixo para cima. Né? Quinta, de baixo para cima. Quarta, de baixo para cima. Então, ele bota lá, pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são o que é a verdadeira caridade, porque nesse capítulo ele vai trazer ponto por ponto, e são esses pontos, já que a gente não consegue trabalhar o conjunto, a gente vai marombar esses pontos menores, e esse é o grande barato. Ederlei, eu ainda não consigo trabalhar a caridade. Ótimo, você consegue trabalhar a benevolência? A benevolência, em alguns casos, eu já consigo estar no caminho. Você está no caminho. Você está no caminho. Ederlei, benevolência, não. Sou um cara chato, não consigo, ótimo. Você consegue trabalhar em indulgência? Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o que seria a indulgência pela visão mais religiosa, mais filosófica e mais científica, que é a proposta de Kardec, né? E muitas vezes a gente se perde nessa coisa de indulgência, até porque somos, pelo menos o pessoal da minha época, somos educados o tempo todo para ver desgraça, para ver a graça onde só é a desgraça. Ou seja, a gente se acostuma com chacota, a gente se acostuma com piadinha de mau gosto, mas que todo mundo ri. A gente se acostuma a entregar ao colega de trabalho quando é um momento que dá para a gente deixar passar. A gente costuma cobrar demais do nosso parceiro, seja a família, seja a união, né? Então, aquilo dá para a gente aliviar, a gente não cobra. Isso é um pouco da indulgência. Ederlei, isso eu não consigo trabalhar, não. Eu assisto o Faustão todinho, só falta as videocassetadas. Beleza, você não consegue ainda? Ótimo. E a abnegação? Você consegue? E o devotamento? Você consegue? Então, se você consegue trabalhar um ponto desse que seja, você já está a caminho. Você já está se melhorando. E quanto mais você se melhorar, mais bons espíritos se aproximarão de você para criar oportunidades de um novo saber, de um novo entendimento. E com esse novo entendimento, então, você consegue dar mais um novo passo. E, aos poucos, você vai trabalhando passo a passo. Olha que legal. Olha que bacana. Olha que gratificante. É o camarada que vai para a academia com 100 quilos, querendo voltar com menos 100%. É o camarada que vai para um esporte querendo ser campeão. Ele vai chegar lá e vai fazer tudo de uma vez? Não. Vai ter alguém que vai fazer uma avaliação e diz, olha, aqui você precisa trabalhar isso. Não sei o que, tá beleza, gostei muito, hein? Mas o ponto 32Z, esse a gente, olha, a gente vai ter que trabalhar muito. É assim que funciona. Também no plano espiritual. Também com a nossa evolução moral. Se eu não consigo fazer tudo, gente, que eu faça aquilo que eu consigo, mas que eu faça. Que eu faça. A cada nova crise de desentendimento, que eu aproveite para me
entender um pouco mais. Onde eu caí? Onde eu cedi? Onde eu fiquei preso? Tenho como trabalhar isso? Tenho. Então, eu vou primeiro evitar o cair. Conseguir consolidar o cair, aí depois eu vou onde eu fiquei preso. E aí depois eu vou, e vai tudo assim, num caminho. Porque a vida da gente é uma escadinha. Olha você lá atrás, né? Tem gente que diz, olha, eu acho o primário extremamente desnecessário. Sem primário você não chega à faculdade. Eu acho o doutorado extremamente desnecessário. Sem doutorado, sem faculdade, você não chega ao doutorado. Eu queria tanto fazer uma especialização. Sem a base, você não consegue ir para a especialização. Então, é hora da gente começar a pensar nisso. O que eu quero para mim lá na frente? Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, começa a trabalhar essa coisa. Você não quer ser melhor? Ótimo. Mas você quer ser feliz? Começa a trabalhar hoje. Você não precisa ser uma pessoa melhor. Trabalha pela tua felicidade, se é que quem me entende, me entende. Trabalhar devagar. Deixa eu ler um pouco aqui o pessoal, porque a Munhoz está começando a apontar o relógio, dizendo que o meu tempo já adiantou muito. Sabe? A gente, olha, eu vou dizer para vocês, é duro, viu? Tão maltratado. Sou muito, ela está dizendo aqui, tão maltratado, porque ela fala baixinho para vocês não ouvirem, sabe? Mas eu sou extremamente maltratado nessa casa, por uma tal de Rosana Munhoz. Mas consigo botar nas minhas preces todos os dias, então tá tranquilo. Então, primeiro, o que eu perguntei foi que o Sem estava dando boa noite. Então, não foi isso que eu perguntei nada. Primeiro, o que eu perguntei foi o que você entende por ser um ser perfeito. E aí a Rejane nos trouxe a primeira resposta. Ser um homem de bem, segundo o Evangelho, é bem por aí. É trabalhar aqueles caracteres, um por um. É trabalhar devagarzinho, é trabalhar, sabe? Tá perfeitíssima, Rosane. Rejane está aqui. Engraçado, quando eu não pulo as mensagens da Rejane, eu mulo. Oi? Eu pulo a do Emílio, quando eu não pulo dos dois. Mas quando eu não pulo as mensagens, eu troco os nomes. Você já reparou, não? Eu troco de escolha, gente. Desculpa, eu amo vocês. Eu faço isso porque eu quero chamar a atenção de vocês. É a minha estratégia. Vai que essa foi boa, Munhoz. Então, a Marta traz lá para a gente, em relação ao que ela entende de ser perfeito, jamais seremos perfeitos aqui, mas busco melhorar com amor ao meu próximo. Marta, muito mais que focar o ponto final, né, dessa questão, eu tenho que focar muito o agora. O que eu quero? Eu quero ser perfeito. O que eu posso fazer agora para lá na frente ser perfeito? Porque se eu começo a pensar, não estou dizendo que a tua intenção foi passar um pensamento pessimista, não é isso. Eu aqui falo para muitos, né? Então, se eu começo a ter uma ideia pessimista sobre o meu melhoramento, eu já vou começar a botar uma âncora ali que vai me travar, né? Eu tenho um amigo querido que quando aparece alguma coisa difícil para fazer, eu digo, pô, cara, vamos fazer aí. Eu acho que dá. Ele olha e diz, se você acha que dá, a gente já tem 50% de chance. Porque se você dissesse que achava que não dava, eu não ia fazer nada. Porque ele, segundo a teoria dele, o fazer começa na vontade e na crença do fazer. E isso é muito bacana. A gente já fez trabalhos tidos como impossíveis e que foi possível. Né? Mas por quê? Porque vamos fazer? Vamos fazer. Espera aí, deixa eu ligar para o fulano. Ô, fulano, vamos fazer? Vamos, tem nós três, vamos. Cara, mas isso é trabalho para 6, 7 pessoas. O que é? Você acha que não dá? Não, eu acho que dá. Mas alguém vai sair de lá esfoliado. Né? E faz. Então, vamos começar a dizer assim,
Jamais seremos perfeitos? Não. Cristo disse para a gente nesse texto que vamos ser. Então, nós vamos ser. Então, o que eu posso fazer agora para lá na frente ser perfeito? E o que eu posso fazer agora para agora já ser um pouquinho mais perfeito do que eu sou? Olha que lindo. Um pouquinho mais perfeito. Lembra lá da fé do grão de mostarda? Se tivesses uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirias para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e ela faria isso. E o grão de mostarda é nada, é menor do que o cérebro do Aderley. Achou que eu ia falar Rosana, né? Rosana levantou a cabeça na hora, gente. Nossa, mãe. Então, vamos seguir isso. Vamos combinar, eu e você aqui. Vamos tirar o jamais. Seremos um dia perfeitos. Mas o meu trabalho vai ser de ser um pouquinho mais perfeito hoje. Viu? O Ézio bota lá para a gente, né? Entendo que ser perfeito seria nosso mestre Jesus, o modelo de ser perfeito. E aí, Ézio, a gente precisa ter um pouquinho de atenção nisso que a gente fala. O texto deixa muito claro que de perfeito, como o Pai, a gente só tem o Pai, né? E que quando a gente pensa em Mestre Jesus, a gente tem que pensar como modelo e guia, não como ponto final, entre aspas, de novo. Né? A gente tem que pensar como Jesus, o caminho. Sois deuses, podes o que eu posso e muito mais. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos evoluir, que nós vamos chegar no nível dele e vamos continuar evoluindo. Porque Jesus chegou no nível que chegou e continua evoluindo. E, segundo ele, tem outros acima dele. Então, ele não é ainda o imediato entre o Pai e a gente. Ele nos é por paridade, entendeu? Cadê o bilhete? Ele nos é, seguindo o texto lá, por comparação, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Recadinho básico, só um minuto, é rapidinho. É que é dito aqui na casa que a gente aqui na casa é um hospital espiritual. E às vezes a gente recebe pedidos de prece, às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente vê alguma coisa, e essas coisas a gente tem que interromper o que está fazendo, passar para o colega ao lado, para não perder o fio da meada. Então, desculpem, por favor, é necessário. Então, entendeu, Edson? Dá um ok aí para a gente. Aí a Márcia Correia, bota para a gente. Márcia Cristina Correia. Aquilo que não tem defeito, como seres em evolução, só conhecemos a perfeição relativa. Mandou, é isso aí. Mas, por muito tempo, ainda conheceremos só a perfeição relativa. Repito, um mínimo de perfeição ainda vai ser melhor que perfeição nenhuma. Precisamos evoluir. Achei aqui o boa noite da Cris. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Aí a Márcia Correia traz para a gente de novo. Sim, com certeza. A gente está trocando aqui bilhetinho, a gente está comentando, a gente está abrindo, a Munhoz está ali no outro computador, abrindo o perfil de todo mundo, dizendo essa roupa está feia, essa roupa está bonita, eu quero uma igual. Vai, que essa também foi boa. Pois é, concordo também. Uma coisa tão séria e leva-se para esse lado, mas eu tenho que dar uma satisfação, não tem jeito. Como não dá para a gente falar? Porque, assim, gente, algumas coisas a gente tem uma orientação muito clara e sem explicações muito completas, muito bem embasadas, a gente não pode falar aqui. Então, eu opto para não ficar trocando bilhetinho e não dar satisfação, eu opto por cair por um outro caminho, uma brincadeira, né? Mas aí eu não sei, não.
A Márcia traz para a gente, daqui a pouco o horário estoura. A Márcia traz para a gente, ainda não há como conceituar a perfeição na sua plenitude. Livro dos Espíritos, lá no começo, enquanto Kardec ainda está embasando tudo, ele recebe a seguinte resposta dos Espíritos para uma questão dele que eu não lembro qual. Há coisas que a sua inteligência ainda não alcança. Então, é exatamente isso. Essa perfeição na sua plenitude, a gente não alcança, mas é como o Ézio trouxe para a gente, né? O nível de perfeição de Jesus. Então, a gente não alcança Deus, mas alcança Jesus, vamos seguir. A nossa inteligência vai se expandir e a gente vai chegando lá. Ih, Rosana pegou. Ixi, Maria Lúcia Correia está na secretaria dizendo: sou a mãe da Márcia Cristina Correia. Aí, Márcia, fica esperto, o negócio está sério do teu lado. Tua mãe está aí. Então, fica esperto. Seja bem-vinda, dona Maria Lúcia. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Apareça mais vezes, por favor. Quando a senhora está aí, parece que a Márcia não faz brincadeirinha, não conversa com a colega do lado, né? A gente, desculpa, mas a gente precisa falar, porque a senhora precisa conversar com ela. Às vezes a gente está querendo ministrar aula, ela fica completamente perdida. A gente só não tira da sala porque não pode. A gente só não tira da sala porque a escola paga, a gente não pode fazer isso. E nem dar uns cascudos também. Márcia, você é querida. Aí o Manuel traz para a gente: ser perfeito é Jesus. Nós que estamos buscando a perfeição precisamos estudar muito, tentando consertar nossos erros para aprimorarmos nossa caminhada. A gente precisa estudar na medida do nosso possível. A gente precisa evoluir na medida do nosso possível. Cada um tem um nível, cada um está num caminho, e segundo um irmão muito querido aqui da casa, o Ataíde, cada um tem uma idade espiritual, né? Então, a gente tem lá um modelo de perfeição no nosso irmão Jesus, bom, né? Que assim seja, amém. Mas a gente precisa ainda entender que a gente vai estudar. Aquele com mais disponibilidade estuda muito, aquele com menos disponibilidade estuda pouco. Por que isso? Porque muitas vezes eu tenho um certo receio de botar muito, pouco, e aí a pessoa que quer muito diz: ótimo para o muito, mas e a pessoa que quer pouco? Eu não vou seguir isso, não. Ele lá está falando que é muito. Sabe? A gente tem que ter esse cuidado, mas acolho com carinho o que você está falando, só estou aproveitando para explanar um pouco. Então, a Luciane também chega e nos dá boa noite, Lu, estou com saudade do teu abacaxi, viu? Lembra não, você não vinha quarta-feira. A Rosana não conhece o teu abacaxi. O abacaxi vinha na pausa de quarta-feira. E aí o nosso irmão Astrogildo traz para a gente: e se esse amar for ser paciente, tolerante, indulgente para com os nossos inimigos? Exatamente. E quando esse amar é isso, a gente precisa, segundo lá os caracteres lá do finalzinho do texto, trazer exatamente isso, né? Nosso irmão sempre mandando muito, muito bem. E aí a Rejane traz para a gente: eu ainda não consigo na sua totalidade. Aí a gente tem a switch, como é que chama? A mudança da pergunta, porque antes a pergunta era aquela inicial, aí depois eu fiz uma outra pergunta: você já consegue atingir esses 3 níveis? Você já consegue pensar nesses 3 níveis? E a Rejane traz para a gente, né? Eu ainda não consigo na sua totalidade. Mas, Rejane, de novo, é o grão de mostarda. Se você conseguir um pouquinho, você já está evoluindo. E é um pouquinho de cada vez, porque isso se acumula. Olha que maravilha, né? E aí a Ana Cláudia Silva nos dá boa noite, seja bem-vinda. E a Cris Araújo nos traz: melhorei bastante nesse ponto, afinal houve toda uma história, mas não quero mal, quero distância e tenho gratidão por alguns momentos. É complicado, é sim. É bastante complicado, Cris, mas eu repito, se você dá um passo, você já está um passo à frente.
Ah, mas ainda não é o ideal, Aderlei. Um passo de cada vez. Que não seja o ideal, mas se você já consegue praticar o 1, significa que você já venceu o 1. Tem menos 1 para você vencer. Você consegue praticar o 10, o 18, então significa que você tem menos 18 para vencer, né? A Janaína lá nos deu boa noite, eu tinha respondido boa noite, e a Márcia nos traz: se amar o inimigo é vê-lo com paixão, consigo 70%, consegue muita, muita, muita coisa. Acredite que tem gente que não consegue 3%. E isso não é condenável. Por quê? Porque a única certeza que a gente tem é que todos vamos evoluir. Então, aquela pessoa que você vê bem ainda próxima ao primitivismo, olha, ele vai evoluir para expiações e provas. Aquela que você vê muito próxima a expiações e provas vai evoluir para a regeneração. A gente não tem dúvidas em relação a isso. E aí a Marta diz para a gente: já consigo me sentir diferente perante os que não gostam de mim. É por aí. Então, um passo a gente vai precisar dar, não tem jeito. E aí o Manuel coloca para a gente: hoje já consigo com mais facilidade do que há tempos atrás. Vejo melhor o lado do outro e suas dificuldades e necessidades, mas ainda preciso melhorar. Todos precisamos melhorar bastante, isso é importante. Repito, o mínimo de mudança já ajuda muito, muita coisa. O Emílio nos traz: ainda é complicado para mim, mas tento trabalhar isso para melhorar essa questão. E vamos trabalhando questão, momento por momento. Porque muitas vezes a gente tem 4 oportunidades de trabalhar algum item. E o que a gente faz? A gente consegue trabalhar na primeira, e a gente se perde na segunda e na terceira, reflete um pouco, consegue trabalhar de novo na quarta. E assim, nesses tropeços, a gente vai até a hora que consegue trabalhar em todas as oportunidades que a gente tem. O nosso irmão Elvis, seja muito bem-vindo, irmãozão. Seja muito, muito bem-vindo mesmo. Ele nos traz saudade. Gente, outro dia foi aniversário do Elvis. Quem não deu parabéns, aproveita. Salve, irmão. Olha, vou te dizer que é difícil, na nossa ignorância, fazer o bem a quem não nos quer bem. Acredito que podemos começar o trabalho já não fazendo mal, ou rebatendo com o mal, porque o espelho da vida, uma hora quebra e podemos ter uma imagem deturpada de nós mesmos. É, de novo, aquela questão do dar um passo. Então, se eu já consigo evitar o mal pelo mal, eu já estou aí a um bom caminho andado. E isso é importante, isso é relevante, viu, Elvis? Você tá com razão aí. Aí a Cida nos dá boa noite. Saudades, Cida, um bom tempo que eu não te vejo. A Darcy Cássia nos dá boa noite, né? A Darcy manda boa noite para a Cássia. E aí o Elvis nos traz mais um pouco: não rebater com o mal. Foi o que eu quis dizer. Sim, é bem por aí. Se eu consigo fazer o que Chico e Emmanuel nos indicava, que é beber um copo de água e manter a água na boca naquela hora, olha, eu já evoluí muito. Se eu consigo não rebater, eu já evoluí muito. Se eu consigo entender que o outro está perdido e aí eu não tento dar argumentos para ele ficar mais perdido ainda, eu já evoluí muito. Né? E aí a Rejane nos traz conseguir ser extremamente claro. Obrigado, Rejane. A espiritualidade ajuda muito. A Eliana, da Paz e Gratidão também. Agradeço e tenho gratidão. A Maria da Penha chega. Boa noite, Maria da Penha. E aí a Marta diz lá: seremos perfeitos, aprendendo sempre. Exatamente. É esse ciclo de aprendizado, só que é uma roda que anda para frente. Então, ela repete algumas coisas, aí uma hora você troca de roda, vai repetir algumas outras coisas, mas você vai sempre evoluindo, né? Aí a Leila Cristina traz para a gente, como você falou, a cada dia, conforme estudos, conhecimento, prática diária que aprendemos e amadurecimento, começamos a conseguir um olhar mais benevolente, mais fraternal para com nossos desafetos. Aprender sempre. Boa noite. E vamos aprendendo, viu, Leila? Porque
A gente precisa desse aprendimento. Eu aprendi. A gente precisa desse aprendizado até para andar um pouco mais, até para sair do nível que a gente está. Ai, a minha vida é ruim. Ai, como a minha vida é difícil. Tudo é causas e efeitos. Tudo é a plantação e semeadura, mas também é um pouco ignorância. Nem tudo é somente causa e efeito. Um pouco da ignorância também nos leva a causar para então acolher. Não tem jeito, né? Aí o Ézio dá um ok para a gente, obrigado, Ézio. Aí a Igara nos manda boa noite, Igara, seja muito bem-vinda. E a gente chega, então, ao nosso fechamento, né? Que é o entendimento de que eu preciso trabalhar tudo isso, um pontinho a cada vez, um pontinho a cada dia, né? Vamos, então, à nossa irradiação e a nossa prece de pausa, né? Ainda volto pós-irradiação para dar uma olhada. Se tiver alguma coisa em que há comentário, a gente comenta, senão a gente segue, né? Deixa só eu trocar aqui a tela para poder trazer a irradiação. Você tem meia? Tenho, estou com todas elas aqui. O que eu preciso achar são os slides. Achei. Com todas elas aqui. E já abertas. Vamos lá, então, nos concentrando, agradecendo a espiritualidade por mais essa noite, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de troca e agradecendo a cada um de vocês por estar aqui conosco, né? Porque sem vocês a gente não trabalha. Vocês nos ajudam a trabalhar, produzir, a ir além. Por isso a importância da gente estar aqui, vocês estarem aqui, exigirem, cobrarem, pedirem, né? Olha, faz isso, olha, fala aqui, olha, fala sobre isso. Sempre vai nos motivar ainda mais. Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga, que possamos nos conectar ao Mestre Jesus e pedir a este que visite cada uma das casas, dos aqui presentes, dos aqui ausentes, daqueles que queriam, precisavam estar aqui, mas que por algum motivo não estão. Que eles possam ter a tua bênção, a tua graça e uma faxina especial na casa de cada um. Que possamos, diante dessa pandemia, sermos melhor, sobretudo conosco, para então, aprendendo a nos amar, consigamos partir para o próximo passo, que é amar ao outro. E assim possa ser. Graças, graças, graças. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se vive a vida eterna. Que assim seja. Graças, graças.
Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Bons espíritos, obreiros dignos do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças, graças, graças. E assim, meus amigos, a gente vai seguindo, a gente vai aqui encerrando, pausando o dia de hoje e deixando algo que vocês gostam e estão bem acostumados para trazê-los um pouco mais próximo da casa. Assim seja, tenham uma excelente noite. Paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de
de te amar. Paz pela paz.